Se a gente olhar, por exemplo, para as estatísticas de homicídios em 2018 e em 2019, elas caíram em quase todo o país. Predominantemente, assim, tem pouquíssimos estados que não seguiram essa tendência. A gente tem uma redução da violência letal nos últimos 2 anos nas estatísticas oficiais. Quando a gente olha um período mais longo, de 10, 11 anos, a gente percebe que houve também uma redução desses homicídios. Quando a gente olha para esse dado desagregado por raça-cor, a gente percebe que essa redução só se deu entre brancos. A gente conseguiu reduzir os homicídios de mulheres brancas, mas os homicídios de mulheres negras cresceram. Então, a gente reduziu em 11% os homicídios de mulheres brancas e cresceu em 12% o número de homicídios de mulheres negras. Quando a gente vai olhar para a camada total da população, então todo mundo, a gente percebe que caíram os homicídios em geral, caíram os homicídios de pessoas brancas e se elevaram, tiveram um crescimento os homicídios de pessoas negras. Então, acho que, para além de um racismo que se traduz nessa violência, eu acho que a gente tem uma reflexão que é que políticas são essas que a gente tem forjado no Brasil ao longo dos últimos anos, que são capazes de preservar a vida de alguns e não preservar a vida de outros. O fato é que essa desigualdade racial, ela não só se acentuou nos números da violência letal, mas ela se acentua também nos números prisionais, quando a gente percebe que a população prisional só cresceu e, percentualmente, a população de negros. É muito difícil ignorar os dados da violência e não perceber que eles são a evidência mais brutal desse racismo brasileiro. Porque esses números, eles também se manifestam no mercado de trabalho, quando a gente olha salários e inserção profissional de pessoas negras e de pessoas brancas. Por que negros ganham menos do que brancos, às vezes, nas mesmas posições? Quando a gente olha para os indicadores educacionais, alguns dos indicadores de saúde. Então, a gente tem outros elementos que mostram. A política de guerra às drogas talvez seja o arcabouço mais bem acabado, assim, porque ele inclui os mecanismos de violação, do ponto de vista da legitimação das mortes, porque é isso, quando a polícia desce da favela e morreram pessoas lá, a justificativa é nós fomos combater o tráfico de drogas, então legitima a violência do Estado. Ela encarcera mais do que qualquer outro crime no Brasil, né? 70% das mulheres que estão presas é por tráfico de drogas e cerca de 1/3 dos homens. Ela também estigmatiza ao ponto de fazer com que os governos destinem recursos do SUS para experiências de tratamento, entre aspas, que são pautados na violência e na abstinência, mas só é possível fazer isso porque as pessoas que usam drogas são estigmatizadas. A maioria das pessoas que estão, por exemplo, dentro de comunidades terapêuticas são pessoas negras. Esse tema, Sérgio, ele é de longe o tema mais agudo da cidadania brasileira. Racismo e segurança pública. Ele se inscreve no amplo panorama nacional, não no nosso subdesenvolvimento, sempre falado, mas no nosso não desenvolvimento. É uma definitiva marca do anacronismo em que nós ainda estamos imersos aqui ainda no século XXI. Sempre me pareceu estranho, Sérgio, pensar uma polícia antirracista numa das sociedades mais racistas do mundo, né? As polícias, como todo mundo sabe, é um braço armado da sociedade. A sociedade brasileira vive o que eu sempre chamei de racismo inercial, porque ele independe de normas prefixadas. Ele está na forma da sociedade funcionar e é residual da escravidão colonial, como o Dudu pontuou muito bem, né? Então, a grande maioria da população negra habita as chamadas regiões carentes, que eu denomino comunidades esquecidas, né? Esquecidas pela incúria secular do Estado brasileiro. São populações ensanduichadas, Sérgio. De um lado você tem as polícias e do outro lado você tem as milícias e as gangues, né? E essa é uma situação surreal. Essa brutalidade, essa cultura da violência, esse brutalismo banal tem a ver com a nossa história de impunidade e sujeição que foram herdados do escravismo. Considero que o problema do racismo, então, diz respeito a essa evidente falta de pensar num projeto nacional para os brasileiros. Eu penso que poucos governos pensaram, sobretudo após a escravidão, um projeto nacional que incluísse todos os brasileiros. Haja vista que o problema da violência
decorre, evidentemente, da herança do período da escravidão, onde nós não éramos sujeitos de direito. Imagine, eu estou exagerando, nós nem éramos sujeitos, nós éramos coisas. E o fato de ter abolido a escravidão em 1888, que foi uma vitória evidente do ponto de vista da luta antirracista, da luta anti-escravocrata. Por outro lado, essa vitória ela não foi acoplada, digamos assim, ou estendida para os desafios da construção da sociedade brasileira.